Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um Voz Espiritualista podcast e hoje o nosso tema é médiuns e mediunidade. Muito bem, este podcast sairá tanto no canal Voz Espiritualista do YouTube quanto nas plataformas Google Podcasts ou Spotify. Portanto, qualquer dessas duas plataformas que você utilizar, você pode receber este áudio diretamente por ela. Basta procurar por Voz Espiritualista e se inscrever, da mesma forma que funciona no YouTube. Assim, cada novo episódio que sair, você receberá uma notificação direto no seu aparelho, tranquilo? Bem, e este tema hoje foi uma sugestão de duas pessoas, do Jean e do Rodrigo. E se você também quiser fazer as suas sugestões, tiver algum tema que você tem interesse que eu aborde, você pode enviar a sua sugestão para vozespiritualista@gmail.com vozespiritualista@gmail.com. Bom, então vamos lá. O Jean pede para que eu comente alguma coisa a respeito sobre a mediunidade consciente. É uma coisa que é bastante comum hoje em dia e que deixa muitos médiuns aflitos. Afinal, como trabalhar de forma consciente? Então vamos lá. Antes de tudo, eu quero fazer uma sugestão. Existe um livro maravilhoso do espírito André Luiz chamado Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier. Nesse livro, ele passa uma boa parte do mesmo falando sobre a mediunidade consciente, os desafios e principalmente como ela funciona. O André Luiz dá uma descrição de como funciona a mediunidade consciente, é muito interessante, portanto fica aí a referência. Bem, vamos começar dizendo o seguinte: a mediunidade é cíclica, isto é, conforme o tempo passa, ela se transforma, sempre a depender da necessidade de cada época. Veja, por exemplo, que na Bíblia se fala muito sobre os profetas. Quem eram os profetas? Os médiuns que recebiam informações espirituais sobre o futuro. Esse gênero de mediunidade hoje em dia é muito raro, de tal forma que nós não vemos com frequência surgirem de fato médiuns profetas, médiuns cuja capacidade é de receber revelações quanto ao futuro. Mas lá naquele tempo isso foi muito comum. Vamos dar um salto. Na época de Kardec, por exemplo, os médiuns de efeitos físicos também eram muito comuns. E se assistia a vários fenômenos, as mesas girantes, etc. Isso hoje em dia é muito raro. Porém, ainda na época de Kardec, mas décadas depois do seu contato inicial, ele chegou a escrever que a psicografia era um tipo de mediunidade bastante comum e hoje ela é bastante rara. Nós vivemos em um período em que a incorporação é a mediunidade mais comum, mas ela também tem as suas variações. No começo do século XX, boa parte dos médiuns, tanto na Umbanda, quanto no Espiritismo, quanto em qualquer outras correntes, eram os chamados médiuns inconscientes, isto é, aqueles que incorporavam, mas perdiam a sua consciência, perdiam o contato com a realidade durante o transe mediúnico. Esses médiuns foram muito importantes no começo do século passado, principalmente para a solidificação das doutrinas. Então, era comum a existência de médiuns inconscientes no Espiritismo e também era comum a existência de médiuns inconscientes na Umbanda. Por quê? Porque esses médiuns eram instrumentos da espiritualidade para a solidificação das doutrinas. Então, a mediunidade inconsciente tem essa capacidade de permitir que a entidade atue de forma mais incisiva, de forma mais direta, o que foi muito importante para trazer as bases das religiões, a forma de trabalho,
Podemos dizer que esses médiuns foram como bandeirantes, desbravando as matas e abrindo caminhos. Claro que na parte boa de ser bandeirante, né? Porque infelizmente não era simples aventura, né? Mas esses médiuns tinham esse compromisso. Depois que os caminhos estavam solidificados, que as doutrinas foram estabelecidas, a mediunidade de incorporação foi se transformando, ela foi caminhando da inconsciência para a consciência. E aqui vamos dar uma pausa. Bem, a mediunidade inconsciente, ela tem a vantagem de permitir com que a entidade se manifeste mais diretamente e livremente através do médium. Porque como o médium não está consciente, então ele não interfere tanto. Observação, ele não interfere tanto, mas o médium inconsciente também interfere. Só que ele interfere menos justamente por não estar consciente daquilo que acontece. Então, qual que é a grande vantagem de um médium inconsciente? Você passa com um médium desses, por exemplo, num terreiro, e você vai se consultar. A entidade pode virar para você e falar assim: como vai a sua mãe, a Dona Maria? E aí você assusta: nossa, a entidade conhece a minha mãe. O médium consciente, ele teria dificuldade para dizer essa frase. Por quê? Porque quando a entidade dissesse o nome Maria, ele provavelmente travaria. Então, ele ficaria com medo de dizer isso. E então ele provavelmente diria algo assim: como vai a sua mãe? Tirando o nome próprio, entendem? As pessoas acham que os médiuns inconscientes têm mais mediunidade que os conscientes. Na verdade, não. O que eles fazem é interferir menos e, portanto, as entidades se manifestam com mais liberdade. E aí talvez você diga: Léo, mas então não seria interessante que os médiuns continuassem inconscientes? Sim e não. Por quê? Como o médium é inconsciente, isso tem uma desvantagem. Qual a desvantagem? Ele não aprende, ele não vivencia o fenômeno como o médium consciente o vivencia. Portanto, era comum no passado os médiuns que chegavam, incorporavam, faziam lindos trabalhos, mas depois desincorporavam, o médium não sabia de nada, porque para ele o que lhe aconteceu era semelhante a um sono, a um desmaio. Portanto, ele não reteu nenhuma informação, ele não tinha nenhuma vivência que não fosse a de início e a do fim dos trabalhos. Tem um livro que é o Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, por exemplo, do Leal de Souza. Inclusive, eu estou fazendo esse estudo lá no canal Voz Espiritualista. E em dado momento, o Leal de Souza relata, uma conversa que ele presenciou de um senhor que era médium inconsciente e que ficou muito frustrado por ser inconsciente, não se recordar daquilo que a entidade ensinava ou fazia através do seu intermédio, e que disse assim: os espíritos são muito egoístas porque eles não compartilham aquilo que sabem, então não quero mexer com isso. Então, embora no passado os médiuns fossem realmente, potencialmente mais efetivos do que os atuais, eles também tinham a desvantagem de não aprender. Tanto é que até hoje em terreiros antigos, eu estou falando de terreiro porque é a minha vivência mais direta, mas isso também se aplica ao centro espírita. Mas, enfim, você procurava esses terreiros antigos e as pessoas não sabiam por que faziam as coisas. Você chegava lá e dizia: por que você pratica dessa forma? E ela diz: não sei, eu faço do jeito que eu aprendi, do jeito que me foi ensinado. Então, conforme os tempos vão passando e os caminhos espirituais já estão solidificados, a própria espiritualidade começa a modificar a mediunidade, caminhando da inconsciência para a consciência. Hoje em dia, os médiuns são, em sua maioria, conscientes, isto é, eles não apagam durante o transe mediúnico, eles continuam ativos, eles continuam sensíveis, eles veem, eles ouvem e eles aprendem. E não é à toa que hoje a gente tem uma quantidade de informações e de estudos sobre espiritualidade que nós nunca tivemos antes. Nós nunca tivemos médiuns tão esclarecidos quanto hoje. Porém,
ela traz, sim, os seus desafios. Quando eu comecei a trabalhar como médium, e como acontece com a maioria, eu fiquei bastante inseguro. E eu desejava ser inconsciente. Por quê? Porque a gente vai sempre pelo caminho mais fácil, né? Lapidar a si mesmo, se fortalecer, não é um processo para qualquer um. Então a gente é meio preguiçoso, a gente quer ir para o caminho mais fácil, né? Não seria mais fácil chegar no terreiro, fechar os olhos e acordar com as pessoas dizendo boa noite? Muito mais fácil, né? Mas enfim, então o grande desafio da mediunidade consciente é desenvolver a fé, que foi o que as entidades me ensinaram. Um dia um preto velho me chamou e falou: filho, não é a consciência que você tem que perder, é a fé que você precisa ganhar. Vou repetir, não é a consciência que você tem que perder, é a fé que você precisa ganhar. Fé em você, fé em Deus, fé na espiritualidade. Hoje, o médium não é simplesmente passivo no fenômeno mediúnico. Ele não está ali para ser dominado, para ser montado, não é? Como as entidades falavam antigamente, né? Arriar no médium. Ele é partícipe do trabalho. Por isso que o médium precisa estudar. Por isso que o médium precisa conhecer. Porque hoje ele trabalha lado a lado com a entidade e não mais com a entidade em cima das suas costas. Quero dizer, isso é uma figura de linguagem, né? Não imaginem que a entidade fique em cima das costas do médium, mas a relação não é mais de imposição do espírito para a matéria, e sim de ombro a ombro, lado a lado. Por isso é importante que o médium estude, que o médium conheça, que o médium aprofunde os seus conhecimentos. E naturalmente ele vai perceber, como eu percebo hoje em dia, que a mediunidade consciente na verdade é uma dádiva, é uma universidade que os médiuns têm a seu dispor, porque a oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir é fantástica, é inacreditável. Quantas vezes chegou ali um consulente que estava passando por um problema semelhante ao meu e a entidade o orientava. E eu ali dizia, nossa, isso serve também para mim. Isso é um aprendizado, uma oportunidade de crescimento incrível. Então a gente não tem que lutar contra a consciência. O que a gente tem que fazer é exercitar a nossa fé. Conforme a gente exercita essa fé e nos tornamos, portanto, mais robustos em relação a ela, o medo vai diminuindo, porque medo e fé são opostos, né? Se o medo cresce, a fé diminui. E se a fé aumenta, o medo diminui. Então, a mediunidade consciente é uma dádiva, é por isso que mais de 90% dos médiuns do planeta hoje são conscientes. Isso faz parte do ciclo de espiritualidade que a gente vive, e a espiritualidade espera que cada vez mais nós possamos aproveitar a dádiva de ser consciente para que possamos aprender e crescermos enquanto indivíduos. Então, é o que eu posso adiantar sobre esse assunto, tá bom, Jean? E agradeço aí a sua contribuição. Bom, agora vamos ver aqui as questões que o Rodrigo mandou. Ele traz 4 questões, 3 são referentes à questão mediúnica e uma não, mas vamos colocar aqui neste podcast. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: deslumbramento dos médiuns depois que começam a dar passes e ou atendimentos. Legal, vamos lá. Bem, vamos imaginar que os médiuns, seja num terreiro de umbanda ou num centro espírita, passam por um processo de desenvolvimento mediúnico que pode ser mais ou menos longo. Isto é, pode durar alguns meses ou alguns anos. Nesse processo, ele vai aprender a conviver com a sua mediunidade, vai aprender a utilizá-la de forma segura para si e para os outros. Quando chega o momento de começar o trabalho, isso não significa que tudo que ele tinha que aprender foi aprendido. Isso significa apenas que o básico ele aprendeu. Eu costumo dizer que sair do desenvolvimento mediúnico é como sair da pré-escola. Você ainda tem o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, a universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado.
Só que esses títulos quem dá é a vida, conforme você vai estabelecendo anos de trabalho mediúnico no bem, certo? Então, quando o médium termina o seu desenvolvimento, ele está no ponto de partida e não no ponto de chegada. Ele tem muito que aprender ainda. Então, quando ele começa a trabalhar e ele começa a ver que através de seus próprios guias e através de si mesmo, ele começa a dar passividade para que as entidades consigam dizer, por exemplo, coisas que ele, enquanto pessoa, não sabia, ele começa a ficar muito empolgado. E isso é normal, acontece com todo mundo, comigo também aconteceu. Porque quando eu cheguei no terreiro de Umbanda, por exemplo, eu via o médium, que era o dirigente da casa, trabalhar, e eu dizia, nossa, que incrível, que mediunidade fabulosa. E quando eu comecei a atender e vi que outras pessoas viam a mesma coisa a partir de mim, foi que eu entendi que isso é um processo natural, Todo mundo que chega cria afinidade com alguns médiums específicos da casa e acham que esses médiums são pessoas incríveis, com mediunidade fenomenal, enquanto no fundo são apenas trabalhadores tentando fazer o seu melhor. Mas então, quando o médium começa a trabalhar e os resultados começam a aparecer, ele precisa tomar muito cuidado, porque o risco dele se tornar vaidoso ou, digamos assim, dele ficar muito empolgado é real. Por exemplo, médiuns novatos tendem a fazer muitas revelações sobre o passado espiritual da pessoa. Só que aquilo não é o guia que está falando, quem está falando é ele, porque como ele está inseguro, ele provoca, às vezes ele força a barra para sair alguma informação sobre a vida espiritual daquele consulente ou de um outro médium da casa, alguém, enfim, que está passando com seus guias, como uma prova de mostrar que a mediunidade dele é legítima. Então eu sempre falo, olha, tome muito cuidado, não acredite em tudo que o médium novato te diz, porque ele não percebe quando ele começa a forçar a barra para querer produzir uma resposta que possa confirmar a mediunidade dele. Então você passa lá, por exemplo, e aí do nada a entidade pega e fala, sabia, filho, que no passado você foi senhor de escravos? E aí a pessoa assusta, meu Deus, eu fui senhor de escravos? Foi. Aí a pessoa fala, nossa, bem que... eu sinto umas coisas estranhas quando eu vou na fazenda. E aqui um parênteses, Às vezes a revelação espiritual é legítima, mas eu percebo que quanto mais experiência o médium tem, menos os guias dele falam sobre o passado dos outros. Quanto menos experiência o médium tem, mais os guias, entre aspas, tendem a falar sobre o passado dos outros. E isso... É por essa razão, inclusive, que eu digo que muitas vezes é o médium forçando a barra. E aí a pessoa pega e impressiona com aquilo e fala, ai meu Deus, então eu fui senhor de escravos, nossa, e aquilo, se a pessoa aceita aquilo que é dito, aquilo reforça no médium que ele está certo, que ele realmente recebeu uma revelação espiritual. Então esse deslumbramento a que você se refere, ele é real, O médium começa a trabalhar, de repente ele chega para uma pessoa e fala assim, nossa... eu senti uma coisa estranha perto de você, eu vi uma luz com você, ou eu senti uma coisa, e aí a pessoa fala, realmente eu estou me sentindo estranha, e o médium pega e fala, nossa, então realmente eu estou vendo, não é coisa da minha cabeça. Então é um viés de confirmação, Ele joga uma isca para ver se você pega, e aí depois ele puxa de volta aquilo como se fosse algo que lhe desse certeza. Então, tá aqui, o médium iniciante tem que trabalhar a sua humildade. E aqui um ponto importante. O médium iniciante vai levar anos de amadurecimento pessoal e mediúnico até que ele consiga se tornar um bom instrumento. Quando eu paro hoje para olhar o meu próprio desenvolvimento mediúnico, isto é, como eu era como médium quando eu comecei a trabalhar e como eu sou hoje, eu vejo que existe uma distância enorme. Não dá nem para comparar. Hoje eu sou um médium muito melhor do que eu era quando eu comecei. Por quê? Porque eu amadureci, porque eu tive experiências e a vida é assim. Inclusive os consulentes têm que ter esse senso de responsabilidade, porque muitas vezes o consulente chega no terreiro e ele só quer olhar para o próprio umbigo, Ele quer saber das questões dele, ele não se preocupa se o médium está bem, se o médium está doente, se está feliz, se está triste,
Ele procura os médiuns como alguém que, sei lá, na antiguidade procurava uma pitonisa, né? Quero o meu conselho e pronto. Mas é óbvio que o médium iniciante, ele erra, ele tropeça, ele gagueja, ele fala muita coisa que é dele. Então, enfim, para evitar esse deslumbramento, o médium precisa trabalhar a sua humildade. Bom, o segundo item que ele coloca, a arrogância dos médiuns mais antigos da casa. Bom, pois é, e deixei cair água aqui. Esse é um assunto muito problemático, né? Porque assim, quando as pessoas entram para um terreiro ou para um centro espírita, elas estão empolgadas com a doutrina, com a nova religião, elas tendem a pensar que todo mundo sente como elas, né? Então assim, se você está hiper feliz porque você está numa casa, existe a tendência de você achar que está todo mundo feliz também, só que adivinha? Não estão, porque cada um é cada um. Cada um está num momento evolutivo, cada um tem as suas próprias questões, né? Então, nem sempre os médiuns que estão ali estão trabalhando de forma tão satisfeita quanto você. Quando eu comecei, eu também ficava assim muito empolgado para conversar com os médiuns mais velhos, porque eu imaginava que eles teriam muita coisa para me ensinar. Uma vez eu procurei, né, um desses médiuns mais velhos e falei muito empolgado para ele: nossa, hoje o seu guia fez um trabalho. Eu era cambone ainda, né? Não estava nem desenvolvendo. E cheguei e falei assim: nossa, hoje a sua entidade fez um trabalho maravilhoso. Ela falou tanta coisa específica para as pessoas. Nossa, que coisa mais linda, né? E tentando puxar assunto com o médium. O médium virou para mim e falou assim: eu não sei de nada, eu nem gosto de falar nessas coisas. Quando o trabalho para mim acaba, acabou. Eu nem falo mais nesse assunto. E me virou as costas. E aquilo foi como jogar um balde de água fria em mim, porque eu estava ali, novato, empolgado, querendo puxar assunto, querendo conversar, e ele simplesmente ligou, foda-se, virou as costas e me deixou falando sozinho. Então, sim, acontece, né? Muitos médiums, conforme vão envelhecendo nas doutrinas e tudo mais, eles correm, assim como o médium iniciante, ele tem essa possibilidade de se deslumbrar. O médium mais velho, ele tem essa possibilidade de se envaidecer, ou de se tornar arrogante, de não ter paciência de conversar com quem está começando, né? E isso é muito ruim, porque o velho sempre me falou isso: os médiums precisam conversar, e é um desafio. Veja, a gente criou um grupo de WhatsApp para os médiums em desenvolvimento, e o que menos os médiums em desenvolvimento fazem é conversar uns com os outros. De vez em quando eles me perguntam alguma coisa, postam ali um texto, uma imagem legal, mas eles não conversam entre si, porque isso é uma característica do nosso mundo, né? A nossa sociedade está profundamente individualizada. Você não sabe o nome dos seus vizinhos, sabe? A grande maioria não sabe. Então a gente vai se fechando na nossa casa, com as nossas famílias, com as pessoas que importam na nossa vida, e a gente esquece os outros. E é uma pena, porque muito se pode aprender com médiuns mais experientes, mas desde que esses médiuns não sejam vaidosos, desde que eles entendam que estar mais tempo numa doutrina faz apenas com que eles tenham caminhado mais tempo, mas eles são tão aprendizes quanto qualquer pessoa nesse mundo. Mas enfim, essa questão realmente é um problema. Bem, a terceira questão que ele coloca é... Bom, isso é para finalizar, né? Eu acho importante finalizar isso. Se você identifica que o médium é arrogante, ignore-o, procure um outro. Talvez você vai achar um ou dois na casa inteira que estejam dispostos a conversar com quem está começando. Muito bem, cole nessas pessoas, ignore as outras. Vamos para 3. A importância do estudo para os médiuns. Como as entidades fazem uso desse conhecimento nos atendimentos? Como o estudo auxilia os médiuns a realizar a tão pretendida reforma íntima? Legal, assunto importante. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto tempo de podcast. Tá bom, vamos seguir. Veja, eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha muito conhecimento a respeito de ervas. Um dia a entidade que estava manifestada queria passar um banho de pinhão roxo. Pergunta se eu conhecia isso. Eu não fazia nem ideia que existia uma planta chamada pinhão roxo.
Então, na minha cabeça ficava vindo assim: roxo, pinheiro, pinhal, pinho. E eu falava: o que é isso? E eu cheguei durante o trabalho a me questionar se eu estava realmente incorporado e o que eram aquelas frases sem sentido que vinham na cabeça. E eu respondo: eram tentativas da entidade de passar a informação para o consulente. Veja, a incorporação acontece através do entrelaçamento dos chakras do médium e da entidade. O último chakra a se entrelaçar é o chakra coronário, que fica no topo da nossa cabeça, e é de onde vêm as informações do pensamento da entidade para o pensamento do médium. Então, ele é o último chakra a se estabelecer uma ligação forte e robusta. Por isso que durante o desenvolvimento, inclusive, é muito mais fácil a entidade dominar o seu corpo do que dominar a sua cabeça, né? Mas enfim, então a entidade, ela pensa, o pensamento dela percorre o filamento energético entre o meu chakra e o dela, chega até o meu espírito, passa pelo meu cérebro, que decodifica essa informação, transformando em impulsos elétricos na região da fala, para que então a minha voz possa ser ouvida pelo consulente carregando a informação que ele procura. É muito louco pensar isso, né? Um processo realmente muito complicado. Então, o que acontece? As informações estão no meu cérebro. A gente pode fazer uma associação com a questão do intérprete. Você pega, por exemplo, uma pessoa que manja muito de inglês, o cara fala inglês há 20 anos. Aí você coloca ele para traduzir uma conversa ao vivo. Você já percebeu como esses intérpretes engasgam? Como é difícil para eles conseguir ouvir o que a pessoa está falando e ao mesmo tempo traduzir de uma forma fluida? Então a maioria desses tradutores, a gente vê isso, né, durante essas transmissões na televisão, eles engasgam várias vezes, eles têm muita dificuldade, porque eles têm que fazer duas operações complexas ao mesmo tempo, né? Ouvir uma fala que está acontecendo de forma fluida e natural no falante original daquela língua e traduzi-la para quem está ouvindo. O médium faz a mesma coisa. Então, o que a gente pode dizer é que quanto mais informação o médium tem, quanto mais ele pratica a mediunidade, mais facilmente ele faz essa tradução daquilo que ele recebe do espírito para aquilo que o consulente precisa ouvir. Então, o médium ele precisa estudar, ele precisa conhecer, ele tem que entender como a mediunidade funciona, porque, qual é a utilidade das ervas, para que serve essa erva ou aquela outra, porque tudo isso vai fazer parte do banco de dados no seu cérebro e que estarão à disposição da entidade. Assim como o tradutor que conhece muito daquela outra língua terá uma qualidade muito interessante, que é a de poder usar várias expressões para tentar traduzir o pensamento daquela pessoa que está falando. Agora, se ele tiver um vocabulário muito restrito, então ele vai fazer uma tradução tipo Google, né? As frases não vão fazer muito sentido, as palavras vão ficar assim meio soltas. Então o médium precisa estudar não para dar consulta no lugar da entidade, mas para que ele possa ter um acervo de informações que o ajude a intermediar aquilo que a entidade está fazendo. Qualquer dúvida nesse sentido é só evocar a imagem do tradutor que eu acabei de explicar. Agora, eu disse mais cedo que ser médium consciente é uma espécie de universidade da vida, e realmente é. Então, o médium ele vai aprendendo com as entidades que vão falar de perdão, de amor ao próximo, esquecimento das ofensas, oração pelos inimigos, tolerância, compreensão, um monte de valores que ele não está escutando por aí em qualquer lugar. Então, o que lhe cabe fazer é sempre interiorizar essas informações, estudar, ler livros sobre isso, buscando ser uma pessoa melhor. Porque adianta, eu vou contar uma coisa, quando eu comecei no universo da Umbanda, eu vi algumas coisas que me chocaram muito. Por exemplo, eu via pessoas que entravam no terreiro
e que ajoelhava, meu pai Oxalá, minha mamãe Oxum, e não sei o que, mamãe pra cá, papai pra lá, e fazia aquela coisa, e batia a cabeça, batia no peito, e que eu sou um bando, e não sei o que. Mas terminava a gira, a pessoa virava um demônio. E eu dizia, gente, como é que pode? Não existe religião de fachada, não é religião de templo. Então, assim, é claro, nenhum de nós é santo, mas não dá para você entrar num terreiro, no centro espírita e falar de amor, de perdão, de caridade, etc. E quando você voltar para a sua vida fora da instituição religiosa, você fingir que isso não existe. Então, assim, isso não cabe nas religiões espiritualistas, nas religiões mediúnicas. Nós temos que nos esforçar para aprender, até porque o que nos separa dos nossos guias é a evolução. Então, se a gente não estuda, não cresce, não traz para a nossa vida e não procura se desenvolver, a gente vai colocando obstáculo na comunicação dos nossos guias, né? E isso só dificulta a nossa própria vida e a nossa mediunidade. Bom, por fim, ele fala aqui sobre os elementais na Umbanda. Beleza, vamos pensar sobre esse assunto. Existem basicamente duas formas de compreender esse assunto. Eu vou falar a primeira, que não é a minha, e depois vou falar a segunda, que é o que eu acredito. Existem pessoas, não só na Umbanda, mas em várias outras correntes espiritualistas, que tendem a enxergar os elementais de uma forma muito mística. Então, por exemplo, eu já participei de vários trabalhos com ayahuasca, em que é comum a pessoa fazer uma fogueira e alguém bate uma foto, está lá uma labareda de um jeito assim, um pouco diferente, a pessoa fala, nossa, é uma salamandra. Eu olho aquilo e não vejo nada, eu vejo simplesmente uma labareda. Então, tem algumas pessoas que entendem os elementais como sendo isso, uma espécie de espírito do fogo, espírito da água, sabe? Uma coisa meio assim mística, como se o rio ele tivesse um espírito próprio, o fogo tivesse um espírito próprio. Eu não vejo dessa forma. Eu só tive um contato até hoje com elementais e foi muito interessante. Isso aconteceu há muitos anos, até já narrei aqui no canal Voz Espiritualista. Eu estava passeando com um cachorro num bairro aqui da cidade e é uma região que tem muita mata. E quando eu estava passando, o meu cachorro ele começou a estranhar, ele começou a ficar assim esquisito, começou a latir, começou a ficar meio com medo de ir para onde nós estávamos indo. Eu não vi nada, achei aquele estranho e fui forçando ele. Quando a gente virou uma esquina, numa rua que tinha vários cupinzeiros, assim, uma mata densa, eu senti uma coisa estranha. E quando eu olhei para perto de um desses cupinzeiros, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, que era um ser pequenininho. E eu costumo dizer assim, brincando, que ele parecia aquele boneco da Vivo, sabe? Boneco de cabeça, pauzinhos. Só que ele era verde. Então era uma figura humanoide, pequena, e que estava meio que assim, escondido atrás do cupinzeiro, me observando. Eu levei um puta susto. Aquilo, o coração batia e aquilo na minha cabeça ferveu. Eu pensei, gente, então essas histórias de duendes, no fundo tem uma coisa de verdade? E na minha opinião tem. Mas não como aqueles duendes de jardim, branquinhos, com bochecha rosadinha, gordinhos. Então, assim, quando a gente fala de elementais, na minha opinião, nós estamos falando de espíritos que estão ligados aos reinos da natureza. Espíritos que estão ligados aos animais, espíritos que estão ligados às florestas, aos rios, mas não como se fosse essa coisa mística de, eu acendi uma vela e ali eu evoquei e produzi um elemental do fogo. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que existem sim espíritos que estão ligados à natureza e que atuam. E aqui eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu nunca falei nas minhas reflexões, portanto, esse é um assunto inédito, nunca abordei isso. Veja, eu sempre me intriguei com duas criaturas lendárias, lobisomem e pé grande. E por que eu sempre me encantei e procurei informações sobre isso? Porque o número de pessoas que alegam ter tido contato com essas criaturas é um número grande.
E aqui eu não estou falando da parte folclórica, do homem que na lua cheia vira um lobo. Não acredito nisso. Mas eu já conversei com tanta gente, eu já assisti tanto documentário, já assisti tantas séries eu adoro essas séries que falam sobre o paranormal. Inclusive já fica uma dica, quem gostar sobre isso, o Discovery Plus, ele tem uma aba chamada Explore o Desconhecido, que tem dezenas de séries que falam sobre essas coisas. Então, ao longo da minha vida, eu sempre me perguntei, será que existe alguma coisa de real por trás dessas lendas, dessas histórias? Repito, não da parte folclórica, mas será que existem criaturas não conhecidas da humanidade que vagam aí pelas florestas e que de vez em quando entram em contato com os seres humanos? E eu acredito que sim, mas não como seres de carne e osso, não como creptídeos, como eles costumam dizer, mas sim como elementais. Tem uma série no canal Discovery, lá no Discovery Plus, chama Florestas Mal Assombradas. É uma série que eu adoro, muito legal. E ali eles falam de algumas coisas que eu já vi em vários outros relatos que eu já acompanhei. Como, por exemplo, a presença de orbes, que são pequenos pontos de luz, quando surgiam criaturas popularmente chamadas como pé grande ou lobisomem, por exemplo. Então tinha essa relação. Por que às vezes as câmeras de segurança elas captam esses seres, essas luzes, nesses lugares em que esses seres aparecem? E na minha opinião, é porque eles são espíritos elementais, são guardiões da natureza. Da mesma forma que a gente aprendia lá na escola sobre o Curupira, por exemplo, e aí a gente infantiliza, transforma isso em folclore, mas na verdade quando você vai estudar a mitologia dos povos indígenas, tanto aqui na América do Sul quanto na América do Norte, a gente vai ver que eles falam sobre seres assim, como os Skinwalker, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Então, para mim, são espíritos da natureza, espíritos ligados ao reino animal ou ao reino vegetal e que por alguma razão, às vezes assumem uma forma corpórea, se materializam, são capazes de interagir com a matéria e com as pessoas. Tanto é que se você fizer uma filtragem nesses casos de aparição de lobisomem e de pé grande, por exemplo, você vai ver que esses contatos eles são frequentemente assustadores, porque se vê uma criatura estranha, mas eles são pacíficos, não é? Você não vai ver um caso assim, o lobisomem partiu uma pessoa no meio, aí já vem a ficção, já vem o cinema, já vem o terror nesse sentido, né? Então, quando eu penso em elementais, eu penso em espíritos que estão ligados aos reinos da natureza, e que podem sim vir e se manifestar nos terreiros, que podem nos ajudar de alguma forma. Quer um exemplo? O livro Nosso Lar, que é um livro muito importante dentro do Espiritismo, lá no finalzinho dele, o André Luiz narra o seguinte: ele volta à casa dele, encontra a mulher dele já casada com outro senhor, e um senhor que estava muito doente. Ele não sabe o que fazer, reza e pede mentalmente o apoio de Narcisa, que era uma enfermeira espiritual. Essa enfermeira vem a seu socorro, vê a situação do doente e fala para ele: vamos até a floresta. E aí ele fica assim: vamos até a floresta? Vamos. E aí eles entram mata adentro e o André Luiz fala que ela começa a produzir sons estranhos que ele não consegue entender. E ele narra então o que ele chama de estranhas criaturas. Se apresentam para eles, indicando onde havia eucaliptos e mangueiras. E ela então se dirige até essas árvores, da mesma forma que os pretos velhos fazem quando pegam um galinho de arruda, um galinho de Guiné. Ela retira a energia dessas árvores, volta até a casa, aplica aquilo em forma de passe, e no dia seguinte a pessoa está melhor. Então o André Luiz ele não descreveu essas criaturas como elas eram, ele simplesmente disse estranhos seres. Para mim os elementais são isso, aqueles espíritos que estão ligados ao reino da natureza e que portanto podem ter uma aparência e uma forma muito diferentes da nossa, mas que não
estão aqui para nos prejudicar ou qualquer coisa assim. São trabalhadores da natureza, responsáveis por ajudar essa imensa Mãe Terra, essa Pachamama, a Gaia, seja lá o nome que se queira dar para que ela possa cumprir os seus ciclos. Enfim, é o que eu posso dizer sobre esse assunto. Bom, chegando agora na parte final do nosso podcast, eu agradeço mais uma vez aí ao Jean e ao Rodrigo que mandaram as perguntas e reforço. Se você quer mandar um assunto, se você quer sugerir um tema, escreva para vozespiritualista@gmail.com. Pode demorar um pouquinho para eu trazer aqui o assunto, mas eu vou trazer, pode ficar tranquilo. A ideia é tentar pelo menos uma vez por semana produzir esse tipo de conteúdo, vamos ver se eu consigo. Então, quer sugerir um assunto, quer uma opinião, enfim, quer saber o que eu penso, manda lá, vozespiritualista@gmail.com e assim a gente vai conversando. E antes da gente encerrar, eu lembro a todos, caso você tenha interesse em terapia, caso você queira trabalhar as suas emoções, eu trabalho com psicoterapia, faço atendimento online. Se você tiver interesse, manda uma mensagem que a gente conversa, tranquilo? Então, vou parando por aqui. Um abraço. Até o nosso próximo episódio. E se você gostou, curta, compartilhe, mostre para outras pessoas. Até mais.